reforma tributária já está transformando o ambiente de negócios no Brasil, mas a discussão que a envolve vai muito além dos impostos. Estamos falando de competitividade, crescimento, planejamento patrimonial, sucessão empresarial e até da forma como os empresários brasileiros estão olhando para oportunidades fora do país. Ao mesmo tempo em que o Brasil passa pela maior mudança tributária das últimas décadas, cresce o interesse por internacionalização, proteção patrimonial e expansão para mercados mais previsíveis e maduros. Mas como esses movimentos se conectam? O empresário brasileiro está realmente preparado para esse novo cenário? Para conversar sobre esse assunto, eu recebo o Eric Ittner, fundador e CEO da VSH Partners, e o advogado Samuel Rangel de Miranda, sócio da Rangel de Miranda Advocacia de Negócios. Seja muito bem-vindo. Samuel, muito bem-vindo, é um prazer te receber, a gente está muito feliz com a tua presença aqui hoje. Eu que agradeço o convite, espero poder ajudar. Com certeza. Eric, bem-vindo de novo, pronto para mais uma conversa? Sempre, nasci pronto. Boa. Satisfação inenarrável estar com você e estar com o colega Samuel. Boa. Igualmente. Samuel, então para começar a nossa conversa, a primeira questão que eu te trago é o que a reforma tributária representa na tua visão em relação à forma como as empresas precisam pensar e até repensar os seus negócios hoje em dia? O empresário ele sempre teve uma visão de encontrar vantagem competitiva, por exemplo, ou otimização de tributos, olhando o tributo, olhando para o direito tributário, olhando para impostos. Eu acredito que a reforma tributária ela trouxe uma ruptura bem interessante, porque fez com que o empresário observasse o seu modelo de negócio, como exatamente o seu negócio funciona, estrutura societária, por exemplo. Então, o jeito que o empresário ele vai trabalhar é muito mais importante do que o imposto que ele vai pagar, para poder otimizar e ter vantagens competitivas, por exemplo. Claro. E existe algum perfil de empresa ou de setor que deveria estar especialmente mais preocupado ou mais atento nesse momento de começar imediatamente um processo de ajuste, de adaptação, estar mais realmente atento a alguns pontos importantes? Algumas, mas eu destacaria prestadores de serviço, por exemplo. Os prestadores de serviço, eles não terão muitos créditos tributários para compensá-los. Os prestadores de serviço sofrerão absurdamente. Vou dar um exemplo bem simples. Hoje, eu sou um prestador de serviço da advocacia, eu pago 5% de ISS. Claro que vai ter um aumento gradativo disso, mas o ISS ele vai se unir ao ICMS. ICMS hoje tem 19,5% no Paraná. Depois vai ser o IBS. Os dois impostos vão se unir, vai virar 26%. Então, como que eu vou falar que eu não vou ter problema se eu pago 5, vou ter que pagar 26? Então, eu tenho que compensar desses 5 para o 26, eu tenho que achar algum jeito de pagar esse... E isso não pode ser do meu bolso, tem que sair de um crédito tributário. Mas eu, como prestador de serviço, eu não contrato ninguém. O meu custo operacional ele é muito menor, eu tenho margem muito grande na prestação de serviço. Então, o prestador de serviço ele vai ter que se adaptar para poder gerar créditos tributários ou, quem sabe, até criar segmentos empresariais dentro da sua prestação de serviço para poder encontrar esse crédito tributário. Senão ele vai ter consequências financeiras desastrosas. Certo. Tem algum outro aspecto de atenção e mais alarmante que você acha que é importante evidenciar? Eu acredito que a reforma tributária, ela vai fazer com que o empresário comece a enxergar segmentações diferentes dentro da sua empresa. Então, sei lá, um exemplo o supermercado. O supermercado tem um CNAE, um único CNPJ e ele compra e vende mercadoria. Se eu tenho, por exemplo, uma panificadora, faço pães dentro do supermercado, eu posso segmentar e criar uma empresa de panificação dentro do supermercado e essa empresa de panificação, ou, por exemplo, um restaurante dentro do supermercado, aí eu consigo segmentar as atividades para otimizar lucro dentro da própria atividade empresarial do empresário. Então, entender um pouco mais sobre o mecanismo da sua empresa, o que a sua empresa ela faz e aonde encontrar essa segmentação para otimizar tanto créditos
como margem de lucro, isso para mim é essencial. Isso é a base da sobrevivência do empresário depois da reforma tributária. Claro. E falando de ponto de atenção, como você bem trouxe, mas se a gente for falar de oportunidade, que as pessoas podem estar atentas de entender que pode ser uma vantagem que tá chegando. Vamos lá. Existem empresas que vai aumentar tributo, mas Uhum. existem empresas que vai diminuir tributo. Por exemplo? Por exemplo, comércio. Tá. Na verdade, olha só que interessante. Existirão segmentos de empresários, de empresa, de atividade empresarial, que o próprio empresário ele vai monitorar outros empresários. Então, para eu gerar crédito tributário para mim, eu tenho que contratar alguém que pague imposto. Eu vou te dar um exemplo bem legal, bem na prática mesmo. Não vou falar o nome, mas uma grande empresa de consórcios, ela tem milhares de vendedores de consórcios dentro da sua operação, consultores de vendas. Uhum. Essas pessoas são PJs, eles não são funcionários seletistas. Tá. Eles são MEI, eles são no Simples Nacional. Eles não geram crédito tributário para essa empresa. Eles obrigaram todos os seus colaboradores a colocar 2 quinais específicos dentro dessa operação, dentro dessa empresinha deles, para que eles saiam do Simples Nacional e virem lucro presumido. Eles são obrigados a virar lucro presumido, para poder o dinheiro que essa empresa de consórcio paga para eles gerar créditos tributários para essa empresa. Porque financeiramente ele vai pagar um pouquinho mais de imposto, mas financeiramente grupo de consórcio, eu vou ter uma vantagem financeira muito grande, porque eu vou ter isso como créditos tributários. Então veja que, quando a gente fala de atenção em relação à reforma tributária, você viu que eu não falei nada de imposto. Sim. Eu falei sobre modelo de negócio, eu falei do jeito que eu devo compensar, como eu tenho que fazer, veja, estrutura nova, mudando o jeito que eu tenho. Então, se eu sou um comerciante e compro mercadorias para poder vender, essa cadeia de venda, eu preciso que esse cara que vende para mim, ele seja um bom pagador de imposto. Então, eu vou monitorar eles. Eu não vou contratar você que não paga imposto. Eu vou contratar aquele ali que paga imposto para gerar créditos para mim, para poder compensar. Porque senão, eu não vou ter financeiramente caixa para pagar. Sim, certo. E, Eric, historicamente, momentos de grandes mudanças regulatórias criam empresas que conseguem, muitas vezes, transformar essas mudanças em vantagem competitiva. Ao seu ver, o que diferencia o perfil dos executivos e das companhias de outros que podem ver mais problema e ter uma dificuldade maior de adaptação? Quem sai na dianteira, em regra, bebe água limpa. Acho que o empresário que está nos assistindo nesse momento e está se qualificando, está buscando entendimento, está revisitando seu modelo de negócio, está entendendo, né, todo o ecossistema que impacta o seu negócio, todos os stakeholders, toda essa sistemática aí de débito e crédito, enfim, quem está mais preparado tem uma probabilidade maior de fazer os ajustes necessários e ser assertivo para poder seguir. Por outro lado, né, existe uma grande quantidade aí de empresários que tá estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E aí fica nessa do meu contador, se for algo importante, vai me falar, de repente meu advogado vai me falar, se ninguém falar também tá tudo bem. E o tempo tá passando para todo mundo. E a partir do momento que você tem uma condição, uma sistemática nova e você não está adequado, você vai ter problemas competitivos, porque o teu concorrente, né, o teu competidor, ele já está lá na frente, ele já reestruturou a sua sistemática e empresarial, ele já reestruturou o seu modelo de negócio. Ele já fez, de repente, a Cláudia, que é Relações Públicas, migrar o regime de tributação para que emita uma nota fiscal e eu possa me apropriar do crédito. Então, cada pormenor do negócio já foi revisitado. E essa quantidade grande de empresários que não tem esse movimento, ele naturalmente vai ficar para trás. E no mundo dos negócios, o dinamismo que a gente vive, né, até
pela velocidade da informação, por conta de avanço tecnológico, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano ficar para trás pode ser, né, a consequência trágica. Pode ser que teu negócio fique eventualmente inviável, pode ser que você tenha autuações no meio do caminho, pode ser que o fisco te notifique, né? De repente você deveria ter recolhido uma tributação, não recolheu, tem juro, multa, e isso pode gerar um efeito bola de neve. Claro. Então é fundamental o empresário realmente, e não é algo, e eu percebo isso do empresário no dia a dia, tem muita coisa que ele acredita que ele simplesmente pode delargar. E não dá, cara, tem que sentar o bumbum na cadeira, tem que se apropriar. Se você é o administrador da empresa, se você está na cadeira do CEO, está na cadeira do presidente, né, é o executivo que toca a operação, se você é o CFO, você precisa se apropriar disso, né? Isso é tua responsabilidade. Gerir bem, administrar bem o negócio é a sua função. E isso, além, né, dessa iniciativa pessoal, esse investimento de tempo pessoal, obviamente precisa estar bem assessorado, precisa buscar empresas como a empresa do Samuel para ter realmente profundidade, reestruturar a operação e poder seguir tendo uma vantagem competitiva real. Claro. E um ponto que você sempre destaca, né, Eric, que, por exemplo, a exemplo da reforma, isso pode impactar diretamente o valuation, o processo de sucessões e até oportunidade de fusões, aquisições. Então, é um ponto de muita atenção. O Samuel comentou sobre empresas prestadoras de serviço. Já existe aí uma preocupação razoável nas mesas de M&A sobre o impacto da reforma nesse tipo de empresa, porque se eu estou comprando uma empresa hoje, vamos imaginar, estou comprando uma franqueadora, essa empresa gera um resultado, ela gera um EBITDA, ela gera um lucro líquido, ela gera determinado valor de caixa. A depender de como efetivamente fique aí essa questão tributária real, o impacto real, o incremento tributário real, né, nesse prestador de serviço, pode ser que a oferta que eu estou fazendo hoje de aquisição está totalmente fora do razoável. Então, hoje seria uma proposta justa e coerente para todas as partes. Amanhã pode ser que não seja mais. Então, esses aspectos aí de impacto financeiro mesmo e de revisitar modelo de negócio são fundamentais. A vida tem 3 certezas, né? A morte, os tributos e que as coisas mudam, né? Então aqui a gente tá evidenciando pelo menos 2 das 3 certezas, né? A carga tributária não tem como fugir, e as coisas mudaram, né? Eu acho que esse é o ponto. Claro. E Samuel, quando você conversa com empresários, quais são as principais dúvidas e os principais equívocos que ainda aparecem em relação à reforma tributária e como que a sua atuação profissional pode contribuir, pode somar para eles? O maior equívoco do empresário hoje é ele achar que a reforma tributária ela vai acontecer em 2033, quando terminar toda a transição. Sim. Esse é o maior equívoco. A reforma tributária ela começou no passado, ela começou em janeiro desse ano, ela está numa fase de transição gradativa, mas já existe. Esse, para mim, é o maior equívoco. E daí, o brasileiro, né, a gente costuma falar, você falou do Zeca Pagodinho, outro ditado é que o brasileiro sempre deixa as coisas para a última hora. Tá. Essa é a verdade. E se você não se preparar, como você disse, Eric, agora, né, quem está na frente toma água limpa, né, se você não se preparar agora, você vai sofrer mais do que aqueles que já estão se preparando. Então, para mim, o principal erro é quando o cara acredita que a reforma tributária estará longe ainda. E o segundo equívoco principal, isso é para grandes empresários. A reforma tributária é para aquele cara. Isso não é para mim. A minha empresa não vai ter esse tipo de coisa. Minha empresa é pequenininha. Minha empresa fatura pouquinho. Ele está muito equivocado também. E vai sofrer todos sofrerão com a reforma tributária. Todos terão impactos com a reforma tributária. Isso é fato e né, tem os 3 aí que você tem certeza, esse é uma outra certeza. Todos serão impactados com a reforma tributária. E Samuel, paralelamente à reforma, a gente tem observado um aumento do interesse de empresários brasileiros pelo mercado internacional. Sim. Queria saber se você também tem percebido isso, em que proporção e o que você acha que está impulsionando mais esse movimento? Com certeza, o aumento de tributos, isso é fato, mas eu acredito que
Primeiro, respondendo a primeira parte da sua pergunta, sim, os empresários, eles têm nos procurado para internacionalizar suas empresas, dolarizar seu dinheiro, e eles procuram mercados sólidos, né? E os Estados Unidos, por exemplo, é um mercado sólido que faz sentido você levar uma operação para os Estados Unidos por causa da solidez, é uma das maiores potências financeiras do mundo, isso não tem como a gente negar. E o que faz ele se motivar a sair do país é que investir dinheiro no Brasil é muito bom, juros altos, mas você empreender no Brasil é muito desafiador. Então, quando ele começa a perceber que quanto mais ele está investindo no Brasil como empreendedor, e ele tem sofrido muito as consequências de tantas mudanças, aí eles começam a a historinha da cestinha dos ovos. Vamos abrir uma filialzinha lá nos Estados Unidos, vamos tirar aqui o nosso domicílio fiscal do Brasil, levar para o Uruguai, para o Panamá, lá a tributação é menor, Uruguai, Paraguai, tem muita gente indo para o Paraguai, que é aqui pertinho. Então, a ideia do empresário de sair do Brasil é para fazer diversificação financeira, com certeza absoluta, mas tem outros 3 pontos que eu poderia falar. Dolarização, eu quero levar meu dinheiro, meu real, para uma moeda mais forte. Eu quero proteger meu patrimônio. E tem mais um, que é legal também e os empresários têm buscado. Eu quero fazer uma sucessão patrimonial para os meus filhos. E prefiro que essa sucessão ela seja internacionalizada do que no Brasil. Porque daí eu abro uma offshore, eu faço já uma doação de cotas internacionais, do que depois ter que sofrer, por exemplo, um inventário no Brasil, porque aqui os impostos são muito grandes também para a morte, para a sucessão do patrimônio. Eu citaria esses Claro, esses a pontos. realidade de impostos é bem diferente entre os 2 Realidade cenários. muito diferente, não só na sucessão, mas em outros países. O Uruguai, você pode chegar a 0, Panamá, 0. Nossa. Paraguai, 10%, dependendo do tipo da tua empresa. Então, tem empresa lá que tem benefícios fiscais que não gera impostos. Tá. Então, muita gente está fazendo isso, né? A Grande Lupo foi para lá, várias empresas de renome no Brasil, empresas consolidadas, que notória prosperidade, estão indo para o Paraguai, por exemplo. E esses percentuais que você menciona a nível internacional, a quanto que eles podem chegar no Brasil? Em termos comparativos, assim. Veja, pensa, uma empresa, olha como a tributação no Brasil ela chega a ser bem grande. Eu vou pagar um funcionário meu. Se o salário dele é 5 mil reais, eu vou pagar 4 mil reais de imposto. Contribuição social, INSS, FGTS, todos os acessórios disso vai me custar 9 mil reais. Aí esse cara que ganhou 5 mil reais, ele vai pagar 27,5% de imposto. De um imposto que eu já paguei. Ele vai ter que pagar também. Então ele vai pagar 27,5% para o governo, mais 27,5%. Vai ter lá 3,5% de salário. 4 mil reais de salário. Aí desses 4 mil reais, tudo que ele compra, ele paga imposto. Então, o que sobra de verdade para ele, líquido de verdade. Então, quando a gente vai fazer uma comparação de um mercado brasileiro, de uma tributação brasileira com um mercado que a gente chama de paraíso fiscal, chega a ser, desculpa a palavra, mas ridículo. Não tem como fazer essa comparação, né? Vamos supor Paraguai. Paraguai, ele quer que a indústria esteja lá. Ele tem terra, ele tem lugar para fazer, ele quer que o empresário esteja lá. E por isso ele está dando esse benefício, porque ele está gerando dinheiro, não está gerando tributo, como o Brasil gera, mas ele gera dinheiro, ele faz circulação do dinheiro naquele país. Então você acaba trazendo outros investidores, mais dinheiro. Poxa, grandes empresas estão indo para lá, por que não outras empresas também de outros países, não só do Brasil, também não vão para lá? Então, acho que essa diferença de tributação, Cláudia, ela chega a ser Incomparável. Entendo. Não tem como comparar. E Eric, considerando a tua experiência no mercado de M&A, o que você percebe em termos de potencial para o empresário brasileiro no que se refere a essa condição de internacionalização?
Eu concordo com o Samuel, acho que é a linha do empresário, e vejo isso com bastante naturalidade, é diversificar, Uhum. e o dinheiro ele sempre vai para onde ele é bem tratado. E que eu penso que é algo super natural também, né? Ele citou o Uruguai, é, como, né, entre aspas, paraíso fiscal. O Davi Vélez, o cofundador do Nubank, pô, o ano passado vendeu uma quantidade grande de ações do banco, e o domicílio fiscal dele é o Uruguai. Então, no Brasil, ele pagaria 22,5% de imposto de renda na pessoa física pela venda das ações da empresa. Uhum. No Uruguai, provavelmente foi zero. E aonde está esse dinheiro? Acho que eram 500 milhões de reais. Esse dinheiro está no Uruguai. Aonde deveria estar esse dinheiro? Deveria estar aqui, deveria estar circulando. Ele deveria estar contratando o Samuel, deveria estar comprando outras empresas, ele deveria estar contratando assessoria de imprensa. Uhum. Tudo isso deveria estar circulando aqui, né? O dinheiro deveria estar circulando entre nós, brasileiros. Mas não, o dinheiro está lá paradinho no paraíso fiscal. Então, né, sem entrar aí nas questões partidárias, mas, né, o Brasil tem graves equívocos em relação à forma como trata o empresário. É muito comum eu conversar com contador, com advogado, e pô, a gente entrar aí em como está o dia a dia dos seus clientes. Não, filial no Paraguai assim virou commodity, tá todo mundo com um pezinho no Paraguai. Uhum. Por quê? O Paraguai tem lá a lei Maquila, já é uma lei antiga, né? Pelo que entendi, fizeram aí um elastecimento para prestação de serviço também, então não só a indústria, mas também outros setores da economia também, né, tem benefícios fiscais lá. Uhum. Além disso, a questão trabalhista é algo que é muito diferente no Paraguai do que no Brasil. A gente infelizmente tem uma cultura da litigância de direitos trabalhistas, o que faz com que a gente tenha recordes mundiais de volumetria de processo tramitando na Justiça do Trabalho, o que gera custos altíssimos para o Estado, porque pô, tem que pagar essa juizarada, tem que funcionário público, o sistema, a máquina pública, né, do judiciário brasileiro é altíssimo, né? E o Estado não produz capital, quem produz somos nós, empresários. Então, a gente tem que financiar coisas que países, né, mais liberais, com uma estrutura mais enxuta, não precisa financiar. E tudo isso custa naturalmente dinheiro, tudo isso demanda capital. Eu assisti uma palestra de um ministro, não vou lembrar qual ministro, né, mas até foi um evento bastante intimista, enfim, né? Eu tava frente a frente com o ministro. Eu não vou lembrar a ordem de grandeza, mas é tipo, o Brasil tem 200 e poucos milhões de pessoas e tem, sei lá, 30 milhões de processos trabalhistas. É um troço assim que não, cara, não tem lógica. Cara, vai pro Paraguai. Cara, não existe isso. Uhum. A gente combinou, eu te paguei, acabou. A relação jurídica está encerrada ali. Uhum. E todos esses pontos fazem o empresário repensar, né? Refletir, né? Chega uma hora que você precisa realmente construir alternativas. E a gente deveria ter um ambiente muito mais propício no Brasil para negócio. Uhum. E o Brasil é maravilhoso, o Brasil, pô, é enorme, é continental, a gente tem recursos naturais maravilhosos, a gente tem água, a gente tem minérios, a gente tem um potencial consumidor enorme, né? É muita gente para consumir. Eu acho o Brasil, com perdão da palavra, o Brasil é um tesão, o Brasil é uma potência, mas ele é maltratado, né? A realidade é essa. A gente tem, e não é um ponto isolado do chefe do executivo, ele é maltratado em todas as esferas, né? Você pega essas estruturas de Câmara de Vereadores, daí os caras fazem rachadinha, daí vai para Assembleia, daí vai. A gente tem, infelizmente, uma estrutura. É endêmico isso, né? A gente tem uma estrutura ineficiente, morosa, muito grande, e ainda corrupta. Então. E aí o cara que tem, o cara tem lá 10 milhões, 20, 50, 100 milhões, 200 milhões, meio bi, 1 bi, o cara vai buscar alternativa. Eu vejo tudo isso com naturalidade, né? É triste enquanto brasileiro, mas do ponto de vista da estratégia é algo natural, né? E as questões sucessórias que o Samuel comentou também, né?
a depender do país que você montou a estrutura, tudo é muito mais simples, assim, existe muito mais autonomia da vontade de quem é o titular do patrimônio, e isso faz com que também, além da diminuição tributária, essa facilidade seja mais um estímulo aí para se montar esse tipo de estrutura fora do Brasil. Claro. Samuel, eu acho que você esteve atento e vivenciando muito desse cenário que o Eric coloca talvez todos esses motivos fizeram a grande novidade do ano chegar, que é o lançamento de um hub de negócios em Orlando, que vai acontecer, né? O escritório de vocês vai lançar isso. Eu queria que você me contasse um pouco o que é esse negócio, o que motivou a criação dele e como que ele vem para solucionar e para ajudar os empresários brasileiros. Vamos lá. A gente agora, nesse mês ainda, vamos inaugurar o escritório lá, e ele é muito mais do que um negócio, ele realmente é um ecossistema de soluções para empresários brasileiros. Isso é fato, e estrutura de advogados, vistos, contabilidade, coisas mais simples, coisas mais complexas. Só que o que motivou a gente é que os empresários que estão internacionalizando suas empresas, eles pegam modelinhos prontos de internet e se aventuram. Ou não entendem que o primeiro passo não é o visto. O primeiro passo é a estruturação empresarial, o business plan. O que de verdade vai impactar naquele país, eu levar a minha empresa para lá, né? Que tipo de vantagem econômica, financeira ou tributária eu vou ter eu levando minha empresa para os Estados Unidos? Eu percebi que os empresários se aventuram, se quebram ou não conseguem ter uma vantagem que estimou ter, e empresários que são nossos clientes, né? Que a gente estima, que a gente tem carinho, que a gente tem amizade. Então, no final das contas, a gente abriu esse hub para ajudar esse cliente a levar o seu negócio com estrutura, né? Com segurança, né? Infelizmente, por causa da língua, o idioma, mas também quando você chega num país estranho, você não conhece legislação, você não conhece ninguém, aí chega um brasileiro, opa, brasileiro, né? Não sei se você já viajou para lá ou não, mas você vai numa loja, você ouve alguém falando em português, brasileiro, as pessoas se identificam porque falam português. Dá até um alívio. Não é? Ainda bem. Você não aguenta mais ouvir inglês. Ainda bem. Brasileiro. Não é, Eric? Aí eu falo assim, as pessoas elas acabam confiando em pessoas erradas. Entendi. Porque falam português, né? Então, abrir um hub de negócio lá é trazer essa segurança para o cliente, para o empresário. Você vai fazer com essas pessoas. Eu valido essas pessoas para você. Eu coloco o meu nome. Eu não tenho só 18 anos de advocacia, Cláudio. Eu trago o nome do meu pai, de 45 anos de advocacia pública nas minhas costas. Não existe possibilidade de eu me queimar por causa de centavos de dólares, entende? Então, eu valido essas empresas, e para eu validá-las, eu tenho que fazer um crivo, eu faço uma due diligence tão grande que nem o próprio empresário sabia que existia esse tipo de due diligence, para a gente poder validá-los como bons empresários, histórico, de credibilidade, mas competência também. Fala, pode fazer com esse cara, porque esse cara é bom, ele vai te ajudar. Então, fazer essa conexão entre os empresários. Aqui no Brasil, nós já temos isso. Nós temos, não um escritório de advocacia, nós temos um ecossistema de empresas. Nós temos a contabilidade, nós temos o instituto, que aperfeiçoa o empresário, nós temos a assessoria tributária, empresa de tributos. Então, marcas e patentes. Então, tudo isso faz parte do nosso núcleo, porque a gente entendeu que não adianta eu vender só a advocacia para o cara. Ele precisa ter essas outras ferramentas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse meu ecossistema e replicando nos Estados Unidos com parceiros. Não serão minhas empresas lá, mas o nosso hub, ele vai validar essas pessoas, né, que são parceiros nossos há muitos anos. Isso não é de agora. Há anos nós fazemos isso, mas não de forma
não formalmente, como a Sim. gente agora está fazendo. Fisicamente lá Fisicamente lá. Para que dia que tá esse lançamento? 23 de junho Tá. vai ser o lançamento lá. Dia 15 de junho a gente já vai fazer uma pré-inauguração aqui no Brasil, com clientes aqui no Brasil, trazendo investidores lá dos Estados Unidos, já fazendo essa conexão aqui com alguns empresários. Então a gente está nessa Organizando. organizando. Eu ia Correndo falar contra essa o tempo. loucura danada, e é verdade, a gente está numa Loucura boa. loucura boa. Que beleza. E assim, as principais motivações que você percebe desses empresários que querem partir para a internacionalização, está mais ligado à expansão de negócios, à proteção patrimonial, à diversificação de investimentos ou até a sucessão familiar, nesse caso? Tudo um pouco. Eu Tudo um pouco? acredito assim, ó, alguns vêm por causa só de uma situação, Tá, mas a maioria ela tem toda essa, tá. eles procuram tudo isso. Uhum. O que tem mais um ponto que eu não falei. Eles têm medo. Eles têm medo, instabilidade do Brasil, do governo, não sabem como que vai ser. Né? E eu não estou falando de política, eu não estou falando de idealização política, não é. Não, o pessoal tem medo mesmo, né? O Brasil virar uma Venezuela. Claro que eu acho que a gente está bem longe disso, mas o empresário realmente tem medo, né? Tem medo, é natural. Sim, quando o poder judiciário começa a se meter em coisas que não deveria que não se deveria. meter, Isso você aí. entende? Então, assim, esse tipo de medo o empresário ele tem nitidamente. Quando eu falo assim de um empresário muito pequenininho, ele fala, se fulano vencer a eleição, eu vou embora do país. É mentira, tá falando da boca para fora. Ele pode procurar um emprego em outro Brasil. Vai procurar um emprego, né? Vou vender tudo e vou embora. É. Mas o empresário que já tem uma estrutura aqui no Brasil, esse cara ele pensa diferente. Claro. Ele falou, cara, eu vou diversificar sim o meu patrimônio. Eu vou dolarizar, eu vou guardar meu patrimônio que eu tenho aqui. E às vezes, Cláudia, você consegue, Eric, investir nos Estados Unidos, por exemplo, de uma forma bem mais simples e muito segura, sei lá, comprando um terreno. Compra um terreno, não sei se você sabe lá, o IPTU lá é fixo, não importa o valor do teu terreno, é um valor bem pequenininho. Então você pode comprar um terreno lá, sei lá, de $20 mil, $100 mil, coisinha pequenininha. Não tô falando de, vou dolarizar meu patrimônio, milhões de reais, não é isso. Às vezes você consegue fazer isso de forma um pouquinho mais menorzinho, um teste, né? Muito mais assertivo do que... Então, às vezes, o empresário, ele muito pequenininho, ele não tem essa visão um pouco mais estratégica, essa visão mais pontual, e o empresário muito grande, o médio, de médio porte, que são os empresários que você atende lá na sua empresa, Eric, às vezes o cara, ele tem esses lugares, ele sabe como fazer, mas não confia. E aí ele precisa de um direcionamento. Um direcionamento profissional e sério. E, Eric, esse ponto que você traz, Samuel, é perfeito para o gancho da próxima pergunta que eu ia te fazer, porque muitas pessoas podem pensar ainda, os empresários, que a internacionalização é só para grandes empresas, grandes corporações. E ela pode ser uma realidade para as pequenas, para as familiares também, e médias, né? Quais são os primeiros passos que você indicaria para a tomada dessa decisão estratégica? Eu penso que para o pequeno internacionalizar o negócio fica mais distante, né? Porque o cara precisa sobreviver no Brasil e ter um modelo testado e validado aqui que tenha a possibilidade de escalonamento. Tá. Acho que essa é uma realidade. Para o cara que é médio, o cara tá lá com 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões de faturamento, acho que daí já é bastante possível, desde que o modelo de negócio ele seja adaptável à realidade, por exemplo, né, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, mas existem outras possibilidades, inclusive Europa, Ásia, enfim. A questão é entender se o que você vende ou o que você faz em termos de prestação de serviço, ou aquilo que você produz, aquilo que você industrializa, tem a demanda fora. Acho que tudo começa com um grande estudo de mercado, né? Tudo começa com um business plan, para ver se realmente, né, existe um encaixe, né? O pessoal do jurídico fala, né, a subsunção do fato à norma, né? Essa possibilidade de encaixe de uma coisa na outra. Sim. Acho que o que você faz, o que você produz, o que você comercializa, a tecnologia que você tem, isso é adaptável, né? Você consegue encaixar dentro de um mercado fora,
Obrigatoriamente você precisa pensar sobre isso, você precisa iniciar um piloto, você precisa, Sim. por uma questão de diversificação mesmo, né? Eu acho que, como eu disse anteriormente, eu vejo isso com bastante naturalidade, né? Já tiveram clientes nossos que buscaram esses caminhos, e se você consegue construir algo que funciona bem no Brasil, né? É interessante, é rentável, é um bom modelo de negócio, né? Por que não ampliar para outras possibilidades, outras praças, outros países, enfim. Acho que o empresário que não está evoluindo, ele está involuindo, né? Estabilidade, né, não existe. O Flávio Augusto já falou isso 1 milhão de vezes, eu já repeti 2 milhões de vezes. O empresário ele precisa estar buscando estratégias de geração de valor para o seu próprio negócio. E o crescimento é algo fundamental, né? É uma alavanca fundamental para qualquer empresário. Ele tem que estar crescendo, ele tem que estar buscando novas alternativas. Certo. E Samuel, a chegada do Hub em Orlando também vem junto com o processo de expansão do escritório no Brasil. Sim. Conta pra gente um pouquinho o que vocês estão prevendo, como vocês estão se organizando. Vamos lá, a gente percebe assim, há muitos anos o empresário ele não é empresário, ele é só empreendedor. Né? Você falou, a gente tem 216 milhões de habitantes, 20 milhões de empresas, 10 milhões dessas 20 milhões são pequenininhos, são PJs. 10 milhões de empresas, você pode ter certeza absoluta que a gente está falando aí de 80% são empreendedores e não empresários. Não tem planejamento no que faz, até porque não tem recurso financeiro para você ter uma estrutura empresarial robusta, né? Então não adianta eu nomear um CFO numa empresa que fatura 100 mil reais, não faz sentido nenhum. Nem um CEO faz sentido eu ter numa empresa. Não paga nem o CFO e o CEO. Você entende? Então, muitas empresas são, então eles são muito mais corajosos, o leão atrás da caça, do que o cara que é o planejador, que realmente é empresário. Mas esse cenário ele vem mudando. O empresário, com a tecnologia, a chegada de informação muito mais ligeira, muito mais rápida, está fazendo com que o empresário ele comece a entender um pouquinho sobre o empreendedor entender um pouquinho sobre a empresa. E aí, quando a gente percebe isso hoje, eu tenho, 6 mil processos judiciais com uma sede em Curitiba e eu atendo o Brasil inteiro. Eu tenho ação lá no Pará, eu tenho cliente em Fortaleza. Eu só não tenho processo no Acre. Eu tenho todos os demais estados do Brasil. Eu tenho. Você tem? Mas é outra conversa. Mas eu tenho no Acre. Eu só não tenho no Acre. E a minha sede está aqui em Curitiba. Então, quando eu percebi que eu preciso estar presente também, esse é um diferencial do nosso escritório, a gente tem muita empatia do empresário. Existe missão, existe propósito. Não é só dinheiro. O nosso business faz parte também de uma missão, de ajudar o empresário. A gente sabe o que move o país. Eu sou patriota. Eu não estou abrindo os Estados Unidos para ir embora para os Estados Unidos. Eu tenho condições de morar para lá. Eu não preciso abrir negócio lá para morar lá. Eu tenho condições. A ideia não é essa. A ideia é realmente fazer com que o Brasil ele cresça, que o empresário que move o país. É o empresário que faz geração de empregos, né? Então, aí a gente começa a enxergar normas NR1, problemas psicológicos com funcionário. Término da escala 6 para 1. Para 5 para 2. Aí você vai pensando, cara, o empresário. Escreve o que eu estou falando, Cláudio, Eric. Isso não estou profetizando, não sou mãe de nada disso. Ano que vem vai ser o ano de maior número de recuperação judicial das empresas. Desde a reforma tributária até problemas e por causa da reforma tributária e por causa de problemas trabalhistas. As empresas não terão dinheiro, porque elas não estão se preparando para isso. E elas vão precisar entrar em recuperação judicial para continuar funcionando, sobrevivendo. Então, o que eu percebi, que o empresário, voltando à sua pergunta, ele começou a entender um pouquinho mais sobre isso. E aí eu repito, o nosso diferencial é estar perto do empresário, é entender o negócio deles. Tem uma ideia, Eric? Eu vou na empresa do empresário, com uma equipe de direito do trabalho, eu faço um compliance trabalhista que eu olho
tudo. Não adianta, eu não olho online, eu vou na empresa do meu cliente, eu olho a costureira, eu vejo se a iluminação da costureira realmente tá boa. E eu falo pro meu empresário, se ele vai querer fazer gestão de risco, tá tudo bem. Eu vou na empresa, quantos funcionários você tem? Qual é o turnover da tua empresa? Eu vejo como ele trabalha, para eu poder entender o negócio dele, para poder entregar para ele o serviço realmente de qualidade. Então, não adianta eu fazer isso aqui em Curitiba. Se eu tenho empresa lá em Fortaleza, eu falo Fortaleza porque ela é no alto, né? No Belém do Pará, Santarém. Então, como que eu vou para Santarém, lá no Pará, fazer uma due diligence, não, mas fazer um compliance trabalhista online? Não existe, eu preciso estar lá, eu preciso estar perto do empresário. Então, a ideia da expansão, de criar todas as filiais em todos os estados, pelo menos um em cada estado, e nós já estamos visualizando, principalmente aqui no Paraná e São Paulo, em outros lugares, não só nas capitais, para a gente estar mais perto do empresário. Isso para mim é essencial, e para fazer com que esses empresários, eu tenho muita empatia, assim, eu ia falar que eu tenho pena dos empresários de tanto que sofre, né? Mas ninguém é digno de pena, então eu tenho muita empatia com eles, porque estão sofrendo, e eles não sabem o quanto eles vão sofrer a partir do ano que vem. Essa é a realidade. E tudo isso no ano que o escritório completa 20 anos, né? Exato, então a gente começa agora em julho, até dezembro do ano que vem, a gente tem nosso plano, nosso projeto de abrir filial em todos os anos, e aí a gente completa 20 anos de casa. Claro que meu pai é nosso sócio, ele já, né, desde 1980 ele é advogado público, então é muito, muito mais tempo, a gente carrega isso, né? Mas a estrutura do escritório, né, desde quando eu me formei, então a 18 vai completar 20 anos. 2 décadas. E Samuel e Eric, a gente vai se encaminhando para o fim dessa nossa conversa, já de antemão agradeço muito, foi realmente muito valioso, e eu quero começar pelo Samuel, então, te pedindo para dar um recado final para nossa audiência, que dicas, que orientações você daria para os empresários, então? Talvez eu seja redundante, repito o que eu falei, mas empresário que é empresário, ele precisa se preparar, né? Lá nos Estados Unidos tem o ditado que eu planejo para planejar, e tem que se planejar, ele tem que olhar desde já, né? Vou ser repetitivo e falar, quem está na frente bebe água limpa. Eu daria essa dica, não deixa para depois. Eu sei que você é brasileiro, eu sei que você vai conseguir, eu sei que você tá aí. Não se distraia com Copa do Mundo, não se distraia. Eu não tô dizendo para não ver futebol, eu amo futebol, mas não se distraia com isso. Isso são distrações. Ano que vem, de fato, tudo vai mudar a partir de janeiro. Então, se antecipe, procure um bom escritório de advocacia, faça um planejamento, analise a sua estrutura societária, faça essa análise contábil, financeira, com antecedência. Não deixa para o final. E Eric, para você? É um complemento aí da fala do Samuel. Eu traria aqui três pilares fundamentais que eu entendo como importantes dentro desse processo de geração de valor de qualquer companhia, né? Seja ela num tamanho intermediário ou num tamanho grande. A primeira é a governança, né? Precisa estar em conformidade, precisa entender as regras do jogo e jogar dentro das 4 linhas. A segunda é caixa. A gente teve ano passado o recorde aí de recuperação judicial. Esse ano, um ano duro, um ano difícil aí para o empresário, né? A previsão do Samuel que o ano que vem, né, tende a ser um ano ainda mais desafiador. Então, tem que olhar a caixa, tem que olhar a oportunidade de rentabilizar melhor a tua operação, tem que realmente pegar a tua DRE e se debruçar sobre teus custos e despesas. DRE não é simplesmente o documento que o contador gera, mas é um instrumento importante dentro da tua gestão. Então tem que olhar, tem que ter a DRE aberta, olhar com calma isso, entender quais são as oportunidades aí de melhoria que a tua companhia tem. E crescimento, né? Você precisa estar em movimento, né? Se parar de pedalar a bicicleta, naturalmente vai cair. Então são esses 3 aspectos fundamentais aí que eu deixo como mensagem final para você, empresário, que está me assistindo agora. Perfeito. Muito obrigada, Eric. Obrigada, Samuel, mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado.
Como se vê, a reforma tributária não é um tema que diz respeito apenas à área fiscal. Ela impacta decisões de crescimento, estruturação dos negócios, proteção patrimonial e até expansão internacional. E talvez a principal mensagem deste episódio seja essa: quem começar a se preparar desde já provavelmente vai ter mais condições de aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Obrigada novamente por sua presença aqui conosco e até o próximo episódio do VCH Cast.